Quarta tentativa de Veg Talks com a nutricionista vegana. Agora vai dar certo, não é possível. Vamos lá, Sarinha, agora vai. Agora foi. Agora eu tô te vendo. Será que Pronto. já ia dizer, justo na minha negócio bom, Seu som tá um pouco baixo. Você consegue me ouvir bem? eu desculpo, bem direitinho. Para baixo só. Pronto. O seu tá um pouquinho baixo. Pronto, a galera já tá dando feedback que tá te vendo, tá tudo em ordem. Sim, tá bom? Melhorou. Vamos começar. Pronto. Agora podemos começar. Sara, muito obrigado por ter topado participar do Veg Talks. E eu não podia fazer esse evento daqui de Fortaleza sem você. Eu já sou seu fã há muito Obrigada. tempo, já acompanho seu trabalho. E é uma honra ter você aqui. Os seguidores estão bem empolgados com o que você tem a compartilhar. Você que é especializada em nutrição vegetariana e já é vegana, ativista vegana há muitos anos, né? Com certeza vai ter o que contribuir por aqui. E aí eu quero começar logo com aquela pergunta, quero que você se apresente um pouco para o pessoal, fale um pouco da sua experiência e logo após já explique, principalmente para quem é leigo no assunto, as diferenças entre os tipos de vegetarianismo e o veganismo. Então, vamos, primeiramente, ainda boa tarde, né? Boa tarde, Davi. Agradeço o convite para participar da live. É um desafio nesses tempos de pandemia, a gente se renovar e eu tenho certa resistência para vídeos, então estou muito feliz de estar participando dessa live hoje. Meu nome é Sara, né? Sou nutricionista, sou vegana, iniciei minha transição e fiquei muito feliz também por ter um ser sobre transição para a dieta vegetariana, para o vegetarianismo, porque o microfone está baixo, melhor agora. Tenta desplugar e plugar novamente. Melhorou? Melhorou. Então vamos lá. Está falando assim, ajuda. Agora, tá bom? Melhorou um pouco. Então, sou vegetariana, iniciei minha transição tem 15 anos, mais ou menos, tem hora que a gente vai perdendo a conta, já faz tanto tempo, né? Comecei no lato, sou vegana mesmo desde 2007, então acho que esse ano vai fazer, né, 13 anos aí nas contas de veganismo. Entrei no curso de nutrição já vegana, né? Comecei minha formação em nutrição e também entrei na especialização de nutrição vegetariana na FSH da Faculdade de Santa Helena em Recife, também para me especializar mais ainda nessa área, que é o meu estilo de vida e aí casou com a área que eu trabalho, com a área que eu atendo, com o que eu gosto de conversar. Então, um pouco sobre mim é isso. Eu gosto sempre de me apresentar como ativista vegana, também faço parte de um coletivo aqui em Fortaleza, que é o Coletivo Vegano Popular, e que também é ligado à rede, que é a União Vegana de Ativismo. Então, é importante também colocar aqui, as pessoas possam procurar também. Sobre vegetarianismo, os tipos de vegetarianismo. Sarinha, eu estou escutando alguns relatos aqui que está um pouco difícil ouvir você. Você está gravando pelo celular? Isso. Tente tirar o fone e gravar normal, ver se melhora.
Não, tá como se desse uma interferência no seu áudio. A gente escuta baixo, a gente escuta alto. Fala novamente. Pronto, deu A- certo agora? Agora deu, bastante. Pronto, então vamos lá. Só que eu não preciso do fone, então, né? Deixa eu só Não, ligar tá aqui. bom do jeito que tá. Pronto. Pois é, o povo fica mandando eu usar esses microfones. Vou já brigar com a pessoa que mandou. Pronto, o Então, pessoal tá relatando que tá tudo bem. Pode seguir. Vai com fé. então, assim, sobre vegetarianismo, né? Vegetarianismo, na verdade, a gente fala de vegetarianismo, é um tipo de dieta, né? Uma dieta baseada em plantas, em que a gente tira da alimentação todos os derivados de origem animal. Os derivados de origem animal, na verdade, né? Os produtos ditos de origem animal. E a gente tem várias frações dentro do vegetarianismo, né? Então, a gente classifica, e aí, principalmente, para quem é nutricionista, né? Uma forma da gente poder classificar, inclusive, para a conduta, né? Tem aquela polêmica questão de rótulo, né? A gente não está aqui para rotular, mas existe o ovo-lacto vegetariano, que seria a pessoa que tira as carnes, mas ainda se alimenta de laticínios e ovos. O ovo vegetariano, que seria, né, tirando os laticínios e mantendo os ovos, e o lacto vegetariano. Então, assim, o vegetarianismo, ele é a alimentação. O veganismo, ele é um estilo de vida, né, de forma ética, que você, a partir de uma alimentação baseada em plantas, no caso, a partir de uma alimentação sem nada de origem animal, de uma alimentação ética, né, de uma alimentação sem sofrimento animal, você também amplia os seus horizontes, no caso, para questão de cosméticos, entretenimento, né? Então, você amplia o seu horizonte ético, como a gente diz, né? Então, o vegetarianismo, ele é um passo. Tem pessoas que iniciam sua transição com o vegetarianismo, tem pessoas que já têm o start do dia para a noite, já querendo excluir da sua vida tudo que é de origem animal, e a gente classifica dessa forma, né? A gente tem até uma certa confusão aqui, né? Principalmente aqui em Fortaleza, isso é muito forte, que é sobre você dizer que é vegetariano, e aí as pessoas já dizem que isso é ovo-lacto vegetariano, né? Então, a gente tem meio que essa confusão. Eu mesma, por exemplo, eu gosto de me denominar como vegetariana, né? Então, e aí, porque para mim, vegetariano é quem se alimenta baseado em plantas e tira da sua alimentação tudo de origem animal. E as outras classificações são as transições que as pessoas passam dentro dos seus processos até conseguirem encaixar, né, uma vida ética nas suas rotinas, né? Então, uma vida ética para todos os animais, para todos os seres. A gente viu, principalmente nas redes sociais, no Instagram, principalmente o Instagram, que é um grande meio de divulgar conteúdos veganos, vegetarianos, o surgimento da expressão plant-based. Como é que ela se encaixa no meio desses rótulos de vegetarianismo? O plant-based, né, então, assim, que é um outro estilo de alimentação, ele seria uma alimentação vegetariana, né, a partir de produtos integrais. Então, ela seria uma versão mais natural dentro do próprio vegetarianismo em si, né, uma classificação que coloca você priorizar, você evitar, na verdade, né, você tirar da sua alimentação produtos industrializados, processados e ultraprocessados, e você dá prioridade aos alimentos inteiros, os grãos inteiros, os alimentos integrais. Porque a gente também tem essa confusão, né, uma certa confusão no vegetarianismo, porque como se o vegetarianismo, e aí é uma resistência, inclusive, que o próprio movimento vegano tem, que para mim não há dicotomia, mas existe, de que o vegetariano necessariamente é saudável. Né? Então, que a pessoa vegana, que a pessoa vegetariana, que a pessoa que tem uma alimentação que é livre de produtos de origem animal, necessariamente ela é saudável. Mas a gente sabe que tem
coxinha vegana, né, que tem suquinho de caixinha, né, cheio de açúcares, cheio de gordura saturada, frituras, alimentos que não entrariam no estilo de vida dito plant-based, que seria uma alimentação, um estilo de vida realmente que priorize alimentação natural, integral e saudável, mas que não deixa de ser vegetariano e, no caso, para as pessoas que são veganas, o veganismo, né? E falando de produtos, tem um produto específico que ele se encaixa tanto no plant-based, porque, enfim, ele não é industrializado, mas que há divergências em relação ao seu consumo, que é o mel. Eu já vi veganos que consomem, já vi veganos que não consomem. Qual é o seu posicionamento sobre o mel? Na verdade, eu não concordo assim com a ingestão de mel, né? Como para mim ele é um alimento de origem animal. E vegano, né? Desconheço veganos em si que consumam mel, né? Na verdade, assim, pessoas adeptas do plant-based, por ser uma alimentação natural, uma alimentação integral, tem até uma certa confusão, que nem todo plant-based é vegano. Mas o vegano, né, ele exclui, que inclusive, né, até uma brincadeira que a gente faz, que é quando as pessoas dizem assim, nossa, mas você não consome nem peixe, né? Aí eu sempre digo assim, nem mel. Aí as pessoas, nossa, mas o mel, aí eu, sim, o mel, né? Então a questão, que envolve toda a questão da criação, nossa, esse negócio desligando aqui, a criação das abelhas, a própria forma do confinamento dessas abelhas, do ser humano, né, achar que tem domínio, as abelhas não, as abelhas elas pertencem à natureza, né, o mel pertence a elas, né, o abrigo delas, é a casa delas, é o alimento delas, então, quando as pessoas, né, se impressionam, nossa, mas nem o mel, né, a gente diz, o mel, ele faz parte de uma cadeia, de um processo de sofrimento animal, né, que aí por isso a gente, quando opta pelo veganismo, que aí vai muito além da alimentação, a gente também se questiona em relação à questão do consumo e da ingestão do mel. Esse assunto aqui. Muito bom, muito claro. E se tem algum onívoro assistindo a nossa live hoje, ele resolve te procurar para adotar um estilo de vida vegetariano, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Pronto. Então, os desafios, né, para as pessoas que são onívoras se tornarem vegetarianos, né? Eu costumo dizer assim, primeiro as motivações que levam essa pessoa a se interessar pelo vegetarianismo são importantes. Por quê? Porque a gente precisa compreender que o vegetarianismo, o veganismo, ele não pode ser algo que seja um motivo de culpa para a gente, né? Ele não pode ser uma penitência, ele não pode ser algo que a gente sofra com isso, né? Então, eu sempre gosto de dizer isso para todos os pacientes, né? Então, primeira coisa que eu digo olha, o vegetarianismo ele não pode ser um sofrimento, a escolha pelo vegetarianismo não pode ser um sofrimento na sua vida. Ela tem que ser uma escolha porque você tem que ter a convicção, ou seja relacionada à sua saúde, porque vai trazer milhares de benefícios para a sua saúde, seja relacionado ao meio ambiente, à questão da ética com os animais também. Então, primeira coisa que eu pergunto as suas motivações. E aí, a partir das suas motivações, a gente pode traçar o caminho para a gente seguir né, o desafio da transição para a dieta vegetariana. E aí, eu sempre brinco, né? Então, eu gosto de brincar com os pacientes que eu digo, se a gente pega um paciente que não gosta de legumes, verduras, frutas, né, que não gosta de feijão, aí ele vai ter uma certa dificuldade. Não vai ser impossível, né? Eu brinco assim que não vai ser impossível porque se ele tem as motivações dele, são pela questão da ética animal, então a gente conseguir adequar a proteína dele, independente da forma, seja com suplementação proteica, porque, por exemplo, tem pessoas que têm resistência com leguminosas, tem pessoas, né, que não conseguem digerir muito bem as leguminosas e querem continuar sendo vegetarianos, né? Isso acaba que não é um empecilho para elas, porque a gente tem milhares de outras formas, sem sofrimento animal, de garantir essa suplementação, essa proteína, né, esses nutrientes que o corpo precisa. Então, o primeiro passo é esse. As motivações, eu gosto de saber as motivações que levaram as pessoas a se tornarem vegetarianas, bem como também saber um pouco da história da vida dessa pessoa, as dificuldades que ela tem com a alimentação. Por quê?
Por que que eu acho que é interessante isso, né? Porque é claro que o vegetarianismo, né, ele não necessariamente, que aí é o que as pessoas muitos criticam, né, o movimento vegano, ele não se trata necessariamente de uma alimentação saudável. Mas é verdade que se o seu corpo está acostumado com um certo tipo de alimentação, com carne, por exemplo, mesmo você tendo uma vida toda desregrada, né, à base de refrigerante, junk food, né, então comida fritura, isso e aquilo, mas aí o seu corpo está acostumado, né, está até inflamado, inclusive, acostumado com aquele tipo de alimentação. Se você tiver uma alimentação vegetariana com várias restrições, né, em relação a paladar, a sabores, né, vai ficar muito complicado, inclusive, de a gente conseguir adequar a sua alimentação. É impossível? Não. A gente pode começar, por exemplo, por refeição, né, que é o que eu gosto de conversar. Olha, então vamos combinar assim. Eu consigo mostrar para você que você consegue fazer um almoço vegetariano. E aí um café da manhã vegetariano. O café da manhã é o mais fácil, né? Apesar da gente sempre ficar naquela dúvida o que colocar no pão, que é uma dúvida, né, que várias pessoas têm quando vão fazer essa transição, principalmente quando é para tirar laticínios e ovos, né, a gente consegue mostrar que existem outros tipos de sabores, outros tipos de textura na alimentação vegetariana que a gente pode estar experimentando. Muito bom. Eu gostei do que você falou, porque quando eu fui fazer a minha transição para o ovo lacto, de onívoro para ovo lacto, eu engordei. Porque eu não tinha um paladar para vegetais e para frutas, e a minha primeira mudança foi comer ovo e queijo em todas as refeições. Então, com certeza, com um aporte maior de proteína, claro, e com mais calorias, eu acabei engordando. E depois eu fui abrindo mais o meu paladar para outros vegetais, para outras frutas. E uma coisa que eu escuto nos relatos são as pessoas dizendo: eu adoraria ser vegetariano, mas eu não gosto muito de vegetais, eu não gosto muito de frutas. E eu sempre tento deixar claro para elas que, assim como uma criança, a gente precisa introduzir os alimentos na nossa dieta, na nossa diária, aos poucos. Não é possível que uma pessoa, dentre as 20 mil espécies vegetais comestíveis, ela vá odiar todas. Que dica você dá para... Pode dizer. Pode Não, falar. a própria textura desses vegetais, porque às vezes a gente tem uma ideia do vegetal que é aquela coisa sem graça, né? Aquela coisa que tem ali que está ali crua, ou a gente pode colocar vários tipos de molhos, né? Colocar vegetais assados, né? Fazer cremes, sopas. Então, o próprio tipo da textura do que a gente vai fazer com esse vegetal, a gente também brinca, né? E aí a gente fala sobre culinária também, quando a gente fala de vegetarianismo, porque a gente se experimenta na cozinha, né? Testando várias possibilidades, né? Eu brinco, a gente abre um leque de possibilidades, não é aquela coisa sem graça. A gente tem que primeiro tirar da cabeça também que vegetarianismo é sem graça, é só salada, né? Como se, inclusive, salada fosse algo ruim, né? Porque, na verdade, todas as pessoas, mesmo as que comem carne, elas deveriam consumir salada. Elas deveriam comer salada, elas deveriam comer frutas, legumes e verduras, porque isso é o básico, isso é a nossa fonte de fibras. Né? Então, o vegetarianismo ele é tão bom no mundo, que ele faz... Eu até coloco também, né, às vezes, pacientes adolescentes, né, que vêm, às vezes, com a família inteira para dentro do consultório, né, para investigar se realmente não vai morrer, não vai faltar, porque a minha família foi assim comigo, né? Então, eu até brinco, né, eu digo assim, olha, que coisa boa, né, que aí agora a gente vai ter um adolescente com o desafio de comer vegetais, de comer legumes, verduras e frutas, coisa que jamais ele iria pensar se ele permanecesse onívoro. Porque a gente sabe como é que é a realidade do adolescente, do jovem brasileiro hoje, da grande maioria, como é que é a nossa alimentação, que, né, pobre em fibras, né, e muitas vezes, né, não é só também por falta de opção, né? Muitas vezes também por falta de informação também que não chega em relação a uma alimentação saudável, e a gente vê as vantagens, né, milhares de vantagens que a gente tem no vegetarianismo em relação a isso. Tem até um meme que brinca que a salada do onívoro é alface, cebola e tomate. A salada do vegano é uma coisa belíssima, porque, como você falou, a gente brinca com texturas, com sabores. E, na sua opinião, essa é um bom caminho para uma reintrodução alimentar de uma pessoa mais velha, para começar no vegetarianismo? Uma reintrodução? Porque quando a gente é criança, a mãe fica come isso, meu filho, não gosta. Então, a pessoa, quando é criança, ela diz não gosta de uma fruta e para sempre ela não vai gostar. O que é que você sugere para essa pessoa que quer experimentar novos sabores, mas tem medo de começar? Qual seria um bom caminho para ela abrir o paladar para o vegetarianismo?
A gente brinca com as texturas, né? Então, eu gosto de perguntar, você já provou, por exemplo, né, purê de abóbora, hummus, né, hummus de beterraba, né? Então, a gente toca o desafio de ter um prato colorido, né? Mostrar que um prato colorido é um prato saudável, é um prato saboroso, os molhos, os cremes. Então, é nessa hora que a criatividade entra. Então, quando a gente tem, né, tem muitas pessoas que já entram no consultório, olha, você vai ter trabalho, porque o meu paladar é infantil, né? Já chega logo diagnosticado com paladar infantil, eu não como nada de salada, eu não como nada de legumes, verduras, nem frutas, né? Então, é um paciente que dá mais trabalho? Mas em compensação, eu acho que eu gosto mais desses pacientes porque o desafio é maior. Né? Então, porque um paciente que entra no consultório querendo alimentação vegetariana pela questão da saúde, ó a Carla, né? Um beijo, Carla, maravilhosa. Muitos fãs, viu? Seus aí só aparecendo. Sara maravilhosa, Sara. Mas é isso mesmo, você tem uma fanbase gigantesca. Nada. Eu sou tímida, né? Então eu tô aqui, vocês não imaginam como, mas a gente topa os desafios, né? Então, é uma alimentação, né? Falando dos legumes, né? Um paciente que já tem uma vontade de ser vegetariano porque quer saúde, ele já come legumes, verduras, frutas. Agora, a gente tem muitas pessoas adultas que, não, Sara, eu nunca comi salada na minha vida, eu tiro até a cebola do prato, né? E aí a gente começa a conversar, né? Você tem prisão de ventre? Eu tenho, eu sou constipado, né? Então, olha só, quer experimentar? A gente, né, conseguir reverter isso, e aí as pessoas se assustam, né? As pessoas realmente se assustam como elas conseguem melhorar o intestino, como elas conseguem melhorar a disposição, quando elas colorem mais o prato, quando elas colocam mais vegetais, mais frutas, mais legumes no prato. Que, veja bem, isso não é a regra do vegetarianismo, né? Então, a gente pode ter um vegano teimoso que não gosta de legumes, verduras e frutas. Existe, né? Mas esses, né, eu já deixo logo o recado, que eu sempre converso, né? Então, que é o que? Olha, se a gente quer ser vegano por um estilo de vida ético para todos os seres, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E cuidar da nossa saúde, né, ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação colorida, ter legumes, verduras e frutas. Então, como é que eu vou convencer as pessoas a terem uma alimentação vegetariana se eu sou fraca? Eu, por exemplo, quando eu iniciei, eu queria ser logo fisiculturista, né? Porque eu acho que é o sonho de todo vegano que inicia. A gente acha que vai ganhar as pessoas, né, sendo forte. Não, eu tenho que ser forte, né? Eu tenho que ser referente. Às vezes a gente carrega nas costas o peso do exemplo, né? Então eu tenho que ser exemplo na minha família, eu não posso dar um espirro, né? Então as pessoas têm que me ver fortes, né? Eu acho que isso às vezes até dificulta mais para a gente a questão da culpa, né? De que eu tenho que ser a referência, eu não posso errar, eu não posso pisar na bola, né? E aí a gente tem que, eu acho que a gente precisa entender, e aí nessa transição, que o vegetarianismo ele precisa ser algo leve, né? Então que você o colocar a salada no seu prato não vai impedir que você possa comer uma batata frita. Não vai, gente. Você pode comer a sua batata frita sendo vegetariano, sendo vegano, Coca-Cola não, viu, gente? Vocês podiam falar de marca aqui, mas já falando, né? Então, assim, inclusive, né, descalcifica os ossos, né? Então, isso eu brigo mesmo no consultório. Mas, assim, você pode ter uma alimentação mais junk food, uma alimentação mais com gordura saturada, com mais fritura, inclui a salada da mesma forma, inclui as leguminosas, inclui o feijão, nada impede. Então, a gente tirar esse peso de que o vegetarianismo vai me impedir de ter uma vida social, ativa, de um vegetarianismo, eu não vou poder beber, por exemplo, que as pessoas dizem isso, eu não vou poder sair, eu vou ser um extraterrestre, né? Então, hoje, a gente já tem mais disseminado, né, o vegetarianismo como algo fácil, né, como algo fácil, que aí até, né, a gente sempre coloca, é uma reflexão que eu sempre trago, e uma vez, até num grupo, né, a gente tinha conversado sobre isso, que na verdade ele é fácil, eu quero que ele seja fácil para as pessoas que estão nessa transição. Mas quando a gente vai se tornar vegetariano, que a gente toma consciência do que acontece no mundo e do que acontece com os animais, aí realmente
é algo doloroso, mas não para nós enquanto escolha de escolher esse caminho, mas para nós enquanto entender que a realidade ela é muito pior, né, do que a gente imaginava, a realidade desses animais, a realidade que eles vivem. Então, o vegetarianismo em si, né, então a sua escolha de não colocar carnes, de não colocar derivados animais no prato, ela precisa ser uma escolha fácil, ela não pode ser algo difícil, dificultoso, que eu vou sofrer fazendo isso, eu não consigo fazer isso. Hoje, Sara, eu detesto cozinhar, a gente tem várias opções de entrega de comida em Fortaleza, né, que são veganas, que são maravilhosas. Então, se você já come self-service, existe self-service vegano, você vai comer self-service vegano. Se você gosta de cozinhar, você vai continuar cozinhando sendo vegetariano, fazendo outros tipos de preparação, outras receitas, outras texturas. Então, são essas possibilidades que se abrem, né, e que a gente precisa conversar no vegetarianismo. Cozinhar sendo vegano, vegetariano é uma mão na roda, porque você ganha uma liberdade ainda maior do que ficar preso a certas convenções, a certos locais. Isso é muito verdade. No seu consultório, qual foi a pessoa mais nova que você atendeu e qual foi a pessoa mais velha que você atendeu? E existe um limite, uma restrição de idade para ser vegetariano? Então, estava aqui pensando, a pessoa mais nova. Assim, já atendi gestante e acompanho a introdução alimentar de bebês veganos. Então, hoje mesmo, eu tenho vários veganinhos no consultório e né, já iniciam a introdução alimentar, né, já no veganismo. E também idosos, também já atendi vários idosos, inclusive na transição, né? Então, já atendi pacientes idosos, por exemplo, uma coisa que é muito comum de acontecer, que eu acho maravilhoso, inclusive, que às vezes eu atendo um paciente que é vegetariano, que é vegano, e aí ele, né, Sara, o que é que você acha? Eu posso trazer meu pai aqui para consulta, né? Porque a gente sempre quer, né? Você atende, aí, às vezes eles falam até com certa vergonha, né? Você atenderia meu pai, mas sabe como é, né? Ele come carne, né? Já vem com vergonha assim, né? De falando. E aí não, traga seu pai aqui que a gente conversa. E aí a gente vê os exames, aí é ureia lá em cima, função renal comprometida, hipertensão. E aí é bacana porque a gente consegue conversar, né? Então eu adoro, se tem um paciente que eu gosto, né, são os idosos, porque eles são muito atentos, né? Então eles são carentes de informação, carentes de conversar, e aí eu coloco para eles, né? Né, faço a proposta. Tá pegando aí? Sua conexão caiu, então, mas já voltou, pode seguir. E aí eu faço sempre essa proposta, olha, que tal a gente reduzir a carne, né? Então, que tal a gente já experimentou lentilha, grão de bico, soja, vamos aqui testar uma receita que é isso. Meu filho come essas coisas estranhas, pois vamos colocar também, o senhor vai ver como vai melhorar os seus exames de sangue, e melhora, gente, e melhora. A melhor parte disso é que eles conseguem perder peso, é que eles conseguem melhorar os exames bioquímicos, né? Então, essa coisa de dizer que idoso não pode fazer a transição, né? Então, é um dos mitos que a gente tem, que é tão mito como aquele de dizer que eu não posso dormir comendo carne e acordar vegano, né? Então, você pode, né? Então, a alimentação, não existe nenhuma restrição para o vegetarianismo, né? Para todas as idades, né? Atendo de atleta, criança, gestante, idosos, né? Então, idosos na transição, idosos já veganos, né? Então, tem um paciente que né, inclusive, é adepto do adventista, né? Adventista, e que ele não come carne há 30 anos, então, né? Ele fica sem entender por que as pessoas acham difícil, por que as pessoas acham complicado, e é super bem com isso, né? Então, que é uma das coisas, inclusive, que eu me questionava no curso de nutrição. Nossa, mas tem tanta gente, né, assim, com 30 anos de veganismo e que nunca morreu, e por que, né, a nutrição, né, é sempre fechada, mas ainda bem que a gente conseguiu ampliar os nossos horizontes, a gente conseguiu perceber com vários pareceres que já existem, então não é só uma opinião né, da minha boca, na verdade, na informação científica de que você pode sim ser vegano em qualquer fase do ciclo da sua vida, né? Se optar pelo vegetarianismo, tirar a carne, que é o que prova, né? Que é o que a gente sempre quer bater nessa tecla. Então, para começar a sua transição, uma das coisas que você precisa entender é comer carne
ela não é algo essencial para a sua vida. Não é algo que você faz e que se você não fizer, você vai morrer. As pessoas comem carne, né, entre vários motivos, pela questão cultural, pela questão e aí da família, pressão familiar, né, inclusive isso acontece muito com crianças e adolescentes, e pela questão do paladar. Então, entre várias inseguranças que a gente tem agora, comer carne, dizer que eu como carne porque se eu tirar a carne eu morro, né, isso é algo que já foi desmistificado há muito tempo dentro da ciência e dentro da nutrição como um todo, né? Tem duas perguntas de pessoal e uma delas era a que eu já ia te fazer. A primeira é o que é que você acha da soja, e o levantamento que a seguidora fez foi falando da soja transgênica. E eu abro o leque de todos os alimentos transgênicos, o que é que você acha deles? E a segunda é o idoso que já tem baixo peso e sarcopenia. O que se fazer com esse caso? Então, vamos lá. Várias perguntas, né? Primeiro, em relação à soja. Em questão, né, relacionada à soja, o que é que a gente coloca? Assim, dentre os mitos, né, que se coloca da soja, é importante a gente colocar o quê? A soja, no nosso país, por conta do agronegócio, ela é ração de gado. Então, a soja, em sua maioria, mais de 90% da soja produzida no nosso país, ela vai para a ração de gado. Então, ela vai para a ração. Então, é importante a gente colocar também o quê? Que essa soja que é utilizada para a ração, que é produzida por grandes empresas multinacionais, né, de veneno, são ricas em transgênico e agrotóxico. Então, as pessoas que comem uma carne, né, que é proveniente dessa agropecuária, desse agronegócio, ela está comendo uma carne, um animal que foi alimentado com essa soja que é transgênica e com agrotóxico. E que o milho também não está longe disso, tá, gente? Então, a gente que está aqui no Ceará, né, em Fortaleza, Nordeste como um todo, que é doido por cuscuz, você pode olhar lá a maioria, né, e olha que eu sou fã de cuscuz, então dói o meu coração ter que falar isso, mas 99% do cuscuz que é produzido, que inclusive são os mais baratos que tem na prateleira, porque, claro, você pode comprar um cuscuz orgânico, ele é transgênico, né, e, consequentemente, também tem uma grande quantidade de agrotóxico, então, que também é ração para os animais, que são ditos animais de corte, né, entre aspas. Então, o problema da soja é a produção em larga escala que tem no nosso país e aí, consequentemente, é uma produção que devasta as nossas florestas, principalmente, né, vídeo que acontece com a floresta amazônica. Então, tem até um documentário muito interessante que fez parte da minha transição, que é A Carne é Fraca, que é um documentário que eu, né, tenho um amor eterno por ele, porque fez parte do meu processo de transição e hoje eu sou o que sou graças a esse documentário também. E já convenci muitas pessoas onívoras a virarem vegetarianas por causa desse documentário. Então, essa é uma das questões que a gente tem em relação à produção da soja. O problema da soja são os transgênicos e os agrotóxicos, né, em excesso que são utilizados nessa soja. Pessoas vegetarianas não são obrigadas a consumir soja. A gente, né, é um alimento proteico? Né, é um alimento que é uma proteína, né, é uma maior índice de aminoácidos que a gente tem entre as proteínas vegetais, que é riquíssima em ferro e outras vitaminas e minerais, sim, mas a gente não é obrigado a comer. Agora, a gente também pode escolher uma soja orgânica, né? Então, a gente tem a opção, é mais cara, um pouco mais cara no mercado, mas existe a opção da gente comprar soja orgânica. O outro problema relacionado à soja é que a PTS, que é a proteína texturizada de soja, ela é uma soja processada, né? Então, a gente tem o grão da soja, que a gente dificilmente hoje encontra mais no mercado, e a gente tem a proteína texturizada da soja, né? E não só a proteína, se você olhar no rótulo dos alimentos, tem lecitina de soja, é óleo de soja, né? Então, a indústria alimentícia, que não é coisa só de vegano, né, que a gente também brinca com isso, que não é um problema nosso, na verdade, ela usa muitos produtos à base de soja, que é uma soja transgênica e com agrotóxicos, é importante colocar isso. Então, para as pessoas que gostam de soja ou que querem comer soja, eu sou uma pessoa que eu sou adepta, sim, não condeno a soja, não condeno o consumo de soja, até porque é uma proteína barata, ela é uma opção, inclusive, para as pessoas que estão na transição
e que tem uma resistência para o vegetarianismo por achar que o vegetarianismo é caro, mas que a gente possa ter a atenção e o cuidado de comprar sempre soja orgânica. Se encontrar tofu, ou se conseguir preparar o seu tofu, também é melhor ainda, é mais independência ainda, porque o tofu ele tem uma biodisponibilidade maior, por ele ter menos fitatos, né? Então ele consegue ter uma digestibilidade, uma biodisponibilidade melhor ainda do que a própria soja em si. E então eu sou, né, adepta assim, de que o vegetariano ele pode consumir soja, mas ele também não precisa ser um vegetariano soja, que é aquele vegetariano que toma leite de soja, queijo de soja, come a proteína da soja, compra um extrato de soja, uma farinha de soja, um hambúrguer de soja. Não precisa, né, ser um vegetariano soja se a gente tem milhares de possibilidades de leguminosas, de preparações que a gente pode fazer com as nossas leguminosas. Em relação aos pacientes idosos, né? Então, com relação à conduta que a gente faz em relação ao paciente idoso. Então, assim, com relação ao paciente idoso, a gente controla muito bem a questão da proteína, né? Tendo o cuidado também com relação ao excesso do consumo de fibras, porque o excesso de fibras ele vai dar mais saciedade, que é o mesmo tratamento, eu costumo comparar com a mesma questão da saciedade da criança, né? Então, a gente precisa dar alimentos mais densamente calóricos, que vão dar mais energia com pouco alimento, porque são pessoas que têm um paladar mais comprometido, né? São pessoas que não conseguem comer bem, que não conseguem sentir muito bem o gosto da comida, né? Que têm dificuldade com grandes volumes alimentares. Então, a gente vai usando essas estratégias de caprichar na gordura, né? Então, a gente tem aí várias oleaginosas, castanhas, sementes, gergelim, semente de girimum, né, que é a semente de abóbora, própria linhaça, caprichar na gordura boa nesses alimentos, né? Então, o desafio é esse, como é que a gente vai conseguir adequar proteínas, né, adequar as vitaminas e minerais desse paciente, um paciente que tem maior saciedade, que tem limitação com grandes volumes, né, nas refeições, né? Então, a gente tem que brincar com essa questão da densidade calórica. Então, a grande questão na nutrição vegetariana é justamente isso, porque um bife é um pedaço pequeno de carne que ele tem uma densidade calórica alta. Já quando a gente vai colocar grão de bico no prato de uma pessoa, principalmente um recém-vegetariano que quase nunca viu fibra na vida, ele se assusta, né? Eu brinco que, assim, eu fui criada no arroz com feijão, né? Então, né, lá em casa, tem uma coisa que nunca faltou. Eu brincava quando eu iniciei o vegetarianismo, minha transição, que a gente fazia uns vegnics aqui em Fortaleza, né? E aí a gente brincava, era o time feijão, né? Então a gente dizia assim, que se botasse feijão do café da manhã até o jantar, era o dia todo comendo feijão. Né? Então, como é que ia funcionar a digestão, ninguém sabe, né? Mas era o dia todo de se Já tem gente que inicia o vegetarianismo, né? E que quando vê, assim, 6 colheres de sopa de grão de bico no prato, se assusta, né? Então, e aí a gente tem que trabalhar essa questão do volume e da densidade calórica desses alimentos, né? Realmente o volume é uma coisa... Não me assustou porque eu sou uma pessoa que adora comer muito e principalmente vegano na cozinha já gosta naturalmente de comer, né? Foi uma coisa que quando eu fiz a minha transição eu agradeci, que coisa boa, vou comer bem muito o dia inteiro e é só sucesso. Falando dessas pessoas, assim como eu, que fizeram a transição, tem muita gente que se autossuplementa achando, sem consultar profissionais da área, que vai precisar de uma suplementação porque vai faltar X ou Y. Você, enquanto nutricionista, o que acha da suplementação e, normalmente, quando se suplementa? Quais são os suplementos que se usam? Então, é importante também colocar um ponto que eu acabei não falando sobre o que eu acho importante uma pessoa onívora, né, que come carne, fazer quando ela quer se tornar vegetariana. A primeira coisa também é um check-up, né, um exame de sangue completo, que eu sempre, né, a primeira coisa que eu peço na clínica é um check-up. Por quê? Porque às vezes a gente acha que porque come carne não vai faltar nenhum nutriente na nossa vida. A gente tem uma alimentação que não é colorida, que não tem fibra, que não tem vitaminas e minerais e acha que porque tem um pedaço de carne ali a gente tá bem. E aí quando a gente faz o exame de sangue, a gente se assusta
até inclusive com os valores, com os resultados, e aí vem ferritina, colesterol, triglicérides, então vários exames, né, insulina, né, então vários exames que a gente avalia, né, quando a gente está nessa transição para a alimentação vegetariana. Eu gosto disso até para a gente poder ter um parâmetro, né, então, eu estou sentindo tal e tal sintoma, eu estou sentindo isso por quê? Porque a minha alimentação não era boa, ou foi porque justamente é culpa de eu ser vegetariano, né? Então, e aí o que é que vai me dar a prova disso? Um exame de sangue assim que eu resolvo fazer a transição. Isso eu também não estou... Um cuidado também que eu tenho é com a criança vegetariana, né? Para a gente também não querer sair furando criança vegetariana de forma desnecessária. Né? Eu estou falando isso para aquele adulto, né, que passou 20, 30 anos da vida dele comendo carne e resolve virar vegetariano com alimentação desregrada e que é interessante fazer esses exames. Sobre a suplementação, então, assim, via de regra, né, o que seria algo que todo vegetariano / vegano tem que ter atenção, principalmente, é a vitamina B12. Então, a B12, a gente precisa ter essa atenção para a suplementação. O exame de sangue é a melhor forma da gente avaliar isso, e que não quer dizer que um onívoro não possa ter uma B12 baixa, porque eu já peguei, inclusive, no consultório, pessoas que comiam carne, que estavam interessadas na transição, e que quando eu fazer o exame de sangue, a B12 já estava baixa. Que é algo que a ciência já vem alertando há um tempo, né? A gente tem vários profissionais aqui no país, né? O próprio Dr. Eric Slivit também, que é das referências que a gente tem em relação à suplementação de B12, que a gente coloca, no próprio guia coloca isso, que o importante era que todo mundo que fosse fazer um check-up fizesse também um exame de B12 para avaliar como é que está a sua B12. Porque tem vários sintomas da carência de B12 que as pessoas vão levando a vida inteira como algo crônico, sem perceber que realmente aquilo ali era carência de B12 e não fazem a suplementação correta, correndo risco até, né, de anemia megaloblástica, né, de problemas mais graves. Então, via de regra, a suplementação que realmente, né, um vegano precisa é a B12, que não é só problema de quem é vegano, mas o que é que eu também tenho atenção, que é algo que se o vegano, né, se o vegetariano não cuidar da biodisponibilidade dos alimentos, não cuidar da quantidade de nutrientes que ele está ingerindo, ele pode ter dificuldade também em relação ao ferro, principalmente para as mulheres. Então, mulheres vegetarianas têm uma tendência, né, se não cuidar da alimentação, a ter uma deficiência maior de ferro. Então, ferro, zinco, né? Então, ferro e zinco e a B12 são as orientações que eu passo, que geralmente me aparecem no consultório quando eu vejo um exame de sangue, um exame bioquímico, né? E isso eu não estou falando aqui que são o que falta em um vegetariano. Eu estou falando que a partir de uma avaliação bioquímica, vendo sua ferritina, eu tenho queda de cabelo, eu me sinto cansado, Sara, eu durmo e acordo e não quero levantar, não consigo levantar, né? Então, a gente precisa avaliar realmente a questão da suplementação. Tem muitos vegetarianos que têm resistência, tem pessoas, inclusive, que dizem, se eu vou ter que tomar B12, então não vou nem virar vegetariano, né? Como se fosse um problema de realmente vegetarianos, a questão da suplementação da B12, que a gente sabe que não é apenas de vegetarianos, mas que a gente tem que ter esse cuidado. E também a vitamina D, no caso, que é uma vitamina, né, que a gente consegue pegando sol, mas principalmente nessa quarentena. Eu não tenho muito esse problema, apesar de estar precisando pegar sol, mas a minha casa é do lado do sol, então a hora que abre a janela, assim, 30 minutinhos de sol, eu estou linda e maravilhosa pegando sol, mas tem pessoas que passam o dia trabalhando nessa própria quarentena dentro de casa que realmente precisam suplementar a vitamina D, que aí é algo que a gente tem que ter atenção, porque a vitamina D, assim como a maioria dos suplementos polivitamínicos, se você não tiver atenção, comprar, né, de qualquer jeito, qualquer marca, você pode estar comprando um suplemento que tenha produtos de origem animal. Né? Então, a vitamina D é o maior exemplo disso, porque a gente tem a vitamina D3, que a grande maioria dela é de origem animal,
Então, e aí a gente tem pacientes, né, que às vezes fazem suplementação de vitamina, que se auto-intitulam veganos, né, que são veganos e que aí, por desconhecimento, fazem suplementação de vitamina D de origem animal e que é algo que a gente tem que ter atenção. Hoje existe vitamina D2, né, hoje a gente consegue fazer uma suplementação de vitamina D2 vegana, mas se a gente pegar só, a gente nem teria necessidade de tomar, de fazer essa suplementação. Falamos há pouco do volume alimentar do vegetariano vegano, que é muito maior do que quem come carne, devido à densidade, enfim. Quando os atletas vegetarianos vão no seu consultório, você acha que eles, especialmente os fisiculturistas ou os que trabalham com hipertrofia, enfim, você costuma passar alguma suplementação de proteína? É uma pergunta que eu recebo de vez em quando, ou você é adepta da linha que dá para conseguir tudo pela alimentação, mesmo com grande volume de alimento? Então, na verdade, eu já tive, né, no meu consultório atletas, não vou tomar suplemento, é caro, é artificial, não quero. E eu, tudo bem, então você tem que gostar de comer. Você tem que gostar de comer, porque você vai ter que comer bastante. Então, a gente consegue, Sara, a pergunta, né, poderia ser assim, Sara, eu consigo atingir, por exemplo, 130, 150 gramas de proteína só com comida vegana? A resposta é sim. Consegue, mas você tem que gostar de comer bastante e vai ter que realmente considerar que a soja vai ter que aparecer no seu dia. Né? Porque conseguir 150 gramas de proteína só com comida, sem a soja, vai ser bem mais complicado. Agora, é também importante colocar que, porque às vezes a gente coloca que, eu sou vegano, então vou precisar de suplemento proteico, né? Ou só porque eu sou vegano e sou atleta, eu tenho que suplementar. É importante a gente entender que a suplementação proteica, ela na verdade é um aliado, ela deveria ser, hoje infelizmente, né, a gente tem, né, muita questão de modismo e tal, né, que é muito risco inclusive, mas a suplementação proteica, ela deveria ser um aliado nosso para a gente conseguir atingir aquela proteína total diária. Então, eu sempre digo para os pacientes, quando é que eu coloco suplementação proteica? Quando é que eu indico suplementação proteica? Quando você é atleta e precisa, né, de uma grande quantidade de proteína total diária, ou quando você, mesmo não tendo uma necessidade alta diária de proteína, ainda assim, com o volume alimentar que você está acostumado, que você não consegue dar conta da sua necessidade diária proteica. Por exemplo, tem pessoas que precisam de 80 gramas de proteína e não conseguem comer muito grão de bico, muita lentilha, muita soja, para conseguir bater as 80 gramas de proteína diárias, né? Ou tem problemas, dificuldades com grandes volumes alimentares, e aí o suplemento proteico ele acaba sendo um aliado nosso. Né? Então, não é que seja obrigado, você foi vegano, foi atleta, tem que suplementar. Não, se você é um vegano ou atleta que gosta de comer, você pode tranquilamente garantir bater sua meta de proteína com alimento, né? Então, porque a gente sabe que já é um tabu, né, que a gente tem essa questão de que a proteína vegetal ela é incompleta, de que a gente não vai conseguir completar a nossa proteína total diária. O que a gente precisa, na verdade, é de um balanceamento, né? Então, calcular direitinho, fazer um balanceamento e uma rotina alimentar ao longo do dia para esses pacientes. Pela maior quantidade de fibras da dieta vegetariana, o vegetariano vegano tem que tomar mais água necessariamente? Não, na verdade, sim. É importante que ele beba bastante água, até porque a gente tem uma alimentação, né, que ela é mais rica em fibras, mas isso não significa que a gente precise de mais ingestão de água do que uma pessoa, né, do que a ingestão recomendada diária, que seria, em média, 35 ml por quilograma de peso por dia. O que acontece é que a maioria das pessoas, né, por desconhecimento, ou por esquecer, ou por não entender a importância e a necessidade da ingestão de água, acabam esquecendo mesmo de beber água, às vezes acham que todo mundo tem que beber 2 litros de água, né? Então as pessoas acham que é um padrão. Todo mundo tem que beber 2 litros de água, quando na verdade a gente sabe que precisa ser individualizado. Né? Então pessoas que consomem fibras, né, elas precisam beber água, porque na verdade todo mundo precisaria comer essas fibras e não consomem, e aí a gente tem essa dificuldade
na questão da digestão. Então, a gente até coloca, né? Olha, se você beber água, como precisa beber, né? Então, de acordo com o seu peso, de acordo, né, com o seu nível de atividade física, né? Então, com o clima, né, que você vive, que você mora, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, né, que é quentíssimo. Então, dependendo da sua rotina diária, do seu peso, né, do seu nível de atividade física, ingerindo água, a água necessária, a fibra e a atividade física, a gente consegue ter um funcionamento ok do intestino, né? Então, não é que precisa beber mais água, é que a gente precisa beber a água, né, de acordo com a rotina que a gente tem. Uhum. Muito bom. Recebemos mais uma pergunta aqui, estou até voltando. Você falou sobre suplementação, e aí a pergunta foi sobre a suplementação do idoso. Como é que funciona, se funciona, ou é a mesma resposta? Tem que ter uma avaliação de disponibilidade para saber como é que funciona. A questão da suplementação, ela é individualizada, né? Então, eu não posso dizer que, vamos precisar de tais e tais e tais nutrientes. Ela é algo bem individualizado, então a gente precisa fazer uma avaliação, uma anamnese, uma avaliação completa. Quantas horas de sono esse idoso consegue dormir, qual é a ingestão dele diária de água, se faz atividade física, se não faz, como é que funcionam as refeições, então como é que é o volume alimentar, se tem sintomas, se tem queixas, né? Então, a partir dessa questão, né, da avaliação, tanto a avaliação física, né, então a própria orientação, a anamnese e os exames bioquímicos, aí é que a gente vai partir para a suplementação, né? Então, e é como eu coloquei, né? É bem individualizado, mas a única coisa que eu posso garantir é que um vegetariano, um vegano, ele precisa ter atenção, no mínimo, para B12, né? Então, todas as outras suplementações é a partir dessa avaliação completa que a gente determina se vamos precisar ou não. Porque às vezes a gente acaba muito inseguro e aí vai logo tomando milhares de polivitamínicos, milhares de suplementos, né? Eu virei vegetariana, então vai faltar alguma coisa. A mãe da gente também é a primeira que já quer colocar, né, embutido um monte de polivitamínico, de suplemento, mas é importante a gente fazer essa avaliação completa para a gente poder determinar se realmente a gente vai precisar ou não. Teve uma mãezinha agora que perguntou aqui também, ela tem um filho de 10 anos, e perguntando para a gente o que é que ela pode oferecer ao filho para substituir a carne e estimular uma dieta vegetariana. O que seriam os substitutos da carne, a gente falando em proteína. Então, quando a gente fala em proteína, a gente fala em leguminosas. Então, a gente aumentar a ingestão de feijão, né? Então, e aí, bem como seus complementos, grão de bico, lentilha, ervilha, a própria soja, né, que a preferência é o tofu, principalmente para crianças, que é mais biodisponível. Então, a sugestão que eu dou primeiro, a gente, né, avaliar o aumento da ingestão de feijão, que seria uma leguminosa maior, bem como a ingestão de sementes. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou louca das sementes, então eu coloco semente em tudo, né? Então, linhaça é importante, vai linhaça, chia, gergelim, então é semente de girimum, então caprichar nas sementes que elas vão garantir, né, um suporte maior de gorduras boas, né? Então, que uma das queixas também, tem duas queixas que as pessoas mais relatam, ou elas emagrecem muito quando tiram a carne da alimentação, e eles se assustam, principalmente as pessoas que já têm um biotipo mais magro, então elas se assustam com a perda de peso, principalmente quando é criança e adolescente, que não é bom, não é interessante a gente ter uma queda brusca de peso, a gente precisa estar atenta a essa densidade calórica, né? Ou o ganho excessivo de peso, que também às vezes, né, pode assustar as pessoas, justamente por conta desse desconhecimento das substituições. Então, o que é que eu substituo a carne? Quando eu estou pensando em proteína, a gente fala em leguminosas. E aí pode ser um hambúrguer de grão de bico feito em casa, né? Pesquisar receitas na internet. Aí pode ser também, ou comprar pronto, né? Também depende também, né, das condições e da praticidade também para as pessoas. Então, próprio hambúrguer de lentilha, almôndega de lentilha, bolonhesa de lentilha, né? Panqueca de grão de bico. Então é só a gente pensar, se eu quero que uma refeição seja proteica, ela precisa ter um aporte maior de leguminosas. E aí a gente capricha nas leguminosas para substituir a carne nessa refeição. Perfeito. E só
bem lembrando também que é algo que às vezes a gente fica muito, quando a gente vai falar de vegetarianismo, por exemplo, de almoço. Ai, Sara, como é que eu substituo a carne no meu almoço? É importante a gente colocar também para a gente tirar essa pressão da gente em relação a eu tenho que substituir tudo que tem na carne em um alimento de origem vegetal ali naquele horário, naquele momento. Porque o que é importante? Se eu preciso, né, se o meu filho, etc., precisa, por exemplo, de 30, 40 gramas de proteína por dia, eu posso muito bem distribuir isso ao longo do dia. Então, eu não tenho necessidade de, por exemplo, um pedaço de bife vai me dar 20 gramas de proteína. Então, eu tenho que colocar no prato, no lugar desse pedaço de bife, alguma coisa que obrigatoriamente também vai ter 20 gramas de proteína ali no lugar. Não precisamos disso, não precisa ser assim, não tem que ser assim. Se você quiser, dependendo do planejamento alimentar e uma orientação nutricional adequada, você pode colocar, mas às vezes, é como eu falei, né, principalmente para a criança, fica muito volume alimentar e aí é melhor distribuir. Né? E aí você coloca uma leguminosa no café da manhã, uma leguminosa no lanche da tarde, que aí você consegue reduzir mais esse volume, essa pressão de que tem que ter aquela quantidade de proteína naquele horário. Né? Fica mais fácil dessa forma também. Muito bom. Existe uma coisa disseminada na mídia que o consumo do peixe é associado à obtenção do ômega 3. E dentro do vegetarianismo e veganismo, como é que a gente consegue aumentar essa ingestão do ômega 3? O ômega 3, na verdade, né, ele vem de fontes vegetais. Então, pela ingestão de determinados tipos de peixes, de algas profundas, ou que a gente tem, né, a questão do ômega 3 das algas, ou a gente tem a ingestão do óleo de linhaça, o óleo da linhaça ou de algumas outras oleaginosas. Né? A linhaça ela é que tem a melhor relação em relação ao ômega 3 e 6, então é o que a gente dá mais preferência. Então, para a gente conseguir, né, melhorar o nosso sistema imune, né, nosso sistema anti-inflamatório, é interessante a gente fazer ingestão diária de linhaça, então por isso que eu sempre fico batendo na tecla da linhaça, e a gente também ter atenção com essa linhaça que a gente compra. Né? O ideal é ou comprar o óleo de linhaça, que sai um pouco mais caro, e a gente também ter cuidado, atenção na hora de reservar esse óleo, de guardar esse óleo, como é que a gente armazena esse óleo, ou comprar semente e triturar. E aí o mais importante, né? Se é uma gordura poliinsaturada, eu não posso levar ao fogo. Né? Então, que é o outro mito diferente, que é diferente do azeite de oliva, né? Porque tem gente que diz assim, se o azeite de oliva vai para o fogo, aí ele deixa de ser monoinsaturado, então não serve, eu não vou usar. Não, não é a mesma coisa, tá, gente? Então, podem usar, é interessante quem puder, inclusive, né, usar azeite de oliva, que ele é mais saudável, mas no caso da linhaça, a gente precisa usar ela na refeição já pronta, né? Não é interessante a gente colocar uma gordura poliinsaturada no fogo, né, que aí a gente vai perder as ligações e a gente não vai conseguir ingerir esse ômega 3, né, que ele ainda são fontes de ALA, né, que a gente diz, que ele ainda vai ser quebrado no nosso organismo para a gente poder absorver. Falando de veganismo, e aí além da alimentação mesmo, o que é que você acredita que tem de mais positivo no movimento e de mais negativo? Então, vamos lá. Em relação... né? Sim. Em relação ao veganismo, né? O que eu acho que tem mais de positivo, assim, são, né, milhares de coisas boas, assim, né? Então, acho que o veganismo, ele faz a gente ter mais sensibilidade com o mundo, né? Então, a gente consegue ter uma educação, como a gente fala, né? Uma educação mais humanitária, uma educação mais sensível, empatia, né? A gente consegue ampliar nossa solidariedade para todos os animais, para o planeta, e eu acho que isso é um ponto positivo do veganismo, a gente compreender que a gente não está nesse planeta sozinho, e aí a gente precisa parar de ser egoísta. E o ponto negativo que eu vejo, né, em relação ao movimento vegano, ao veganismo, é a questão... Então, tem vários pontos negativos, né? Mas um dos pontos negativos que eu vejo em relação à questão do veganismo, né, e a polêmica, é a cooptação do movimento vegano. Né? Então, a gente vê que o veganismo hoje,
existe uma disputa no veganismo hoje, assim como o feminismo, né, assim como várias outras lutas, vários outros movimentos. Eu só vou te cortar porque o Instagram vai nos fechar, só temos 10 segundos. Então depois a gente conversa. Fala como é que o pessoal te encontra, diz seu @. Nutricionista _ O Instagram cortou a nossa última, porque só dá 1 hora, mas quando a conversa é boa, a gente esquece do tempo. A Sara vai entrar novamente para responder minha pergunta e dar os contatos dela para quem quiser entrar em contato, fazer uma consulta. Vamos lá, já fiz o convite. Pronto? Pronto. Responde a pergunta dos pontos negativos do veganismo e aí você fala como é que o pessoal pode entrar em contato com você. Tá aparecendo aí direitinho? Porque aqui travou aqui. Aqui tá tudo ok, tá tudo perfeito. Então se tá tudo perfeito aí, então eu vou mesmo travando aqui. Então, continuando, né, gente? Então, eu acho que um dos pontos negativos, como bem em outros movimentos, é a questão da cooptação do movimento vegano, né, que como o veganismo está crescendo, e aí não é ruim o veganismo crescer, né? Então, não é ruim, que antes eu até brincava, que bom que o veganismo está ficando na moda, que está tendo esse boom em relação ao veganismo, isso é positivo. O problema é a deturpação que se coloca em relação ao veganismo, de que o veganismo seria um produto novo no mercado, um produto caro que as pessoas não têm acesso, né, que o veganismo seriam, né, referências de pessoas que têm dinheiro, né, que é algo caro, que é algo elitista, quando na verdade ele é um movimento, né, pela libertação animal, né, um movimento que prega, né, a interseccionalidade. Então é a interação entre as lutas, né, entre as opressões, e a gente conseguir a libertação, né, do nosso planeta, a libertação, a solidariedade entre todos os povos, e isso inclui também os povos originários, né, que é um debate que também pode ir para outros temas, outros dias. Então, para mim, o ponto negativo mesmo em relação ao veganismo seria essa questão da indústria, né? Então, a indústria, principalmente a indústria da carne, tentar comprar o veganismo. E, para mim, o veganismo não está à venda, né? Então, não vai ser uma Seara, né, uma dessas que eu, né, não gosto nem de citar, para não fazer propaganda, que vão comprar o veganismo e dizer o que é que vegano tem que comer, né? Então, eu acho que esse é o cuidado maior que a gente tem que ter, e que o veganismo não pode ser racista, não pode ser machista, não pode ser LGBTfóbico, né? Que o veganismo ele não pode pregar injustiça social, ele tem que ser um movimento de solidariedade, né? De união, e que a gente tem que ter essa coerência, a gente ficar se cobrando dessa coerência, né? Então, esses seriam os pontos negativos aqui, né? O Instagram, né, acabou cortando justamente nos pontos negativos do veganismo, né? Olha só, e aí, né? Então, mas brincando, gente, então, foi um prazer, Davi, poder participar, sabe? Eu fiquei super ansiosa, inclusive, né, de estar participando, nossa, né, dentro de casa, nessa quarentena. Dizer para as pessoas, né, meu Instagram, nutricionista _vegana, eu trago temas relacionados tanto à alimentação, à transição para a dieta vegetariana, como também ao veganismo como um todo. Quem quiser me encontrar, né, dá uma clicada lá no Instagram, manda um direct que a gente pode conversar. E é isso, estou aberta para mais conversas, gosto de falar, deu para perceber, porque isso sempre acontece comigo, nas lives nunca dá em 1 hora. Gente, quem que consegue falar em 1 hora? Eu não consigo, porque principalmente é um tema que eu gosto, né? Então, se me deixar para falar o dia todinho sobre veganismo, eu falo, e eu não consigo ver o horário, o relógio, o tempo. Peço desculpas também por ter me excedido, Davi está fazendo um trabalho excepcional com esse evento, né? Então, o primeiro aqui que a gente tem, e que é interessante, importante a gente poder, inclusive, juntar outros profissionais, né, veganos, outros profissionais que têm suas visões de mundo, que têm as suas condutas, as suas experiências, e a gente poder, né, entender que está todo mundo aqui do mesmo lado, querendo o bem dos animais, né, querendo o bem das pessoas, porque veganismo também é autocuidado,
né? Não é só a questão do animal em si, é das pessoas também, e a gente se trabalhar nisso. Então, é isso. Queria agradecer, né? Desculpa qualquer coisa, os erros no começo, né? Não sou muito lá essas coisas de tecnologia, mas a gente está aprendendo. Né, que nada, foi muito bom. Eu que te agradeço por ter topado o desafio mais uma vez. A porta vai ficar escancarada, porque eu quero sempre trazer você, é uma das pessoas que eu mais admiro nesse mercado, em Fortaleza e no ativismo, desde o início, já te falei, né? Sou muito fã. E aguarde que os próximos convites se considere dentro de todos os próximos que vierem. Adoro falar, nem se preocupe. Me chamou para falar, para bater perna não pode mais, né? Mas para falar sobre veganismo, então, estou aqui. Então, quem quiser mandar direct, quem quiser conversar, né, sobre veganismo, sobre desafios, né, desabafo também, adoro conversar e estamos juntos. Muito bem. Agora você vai dar um sorriso bem bonito, que eu vou bater um print da tela. Não estou nem vendo de registro. Ah, você não está se vendo, né? Não, então o negócio... Vamos lá. Foi. Mais tarde você vê publicado por aí. Então é isso. Obrigada, gente. As pessoas que participaram, né? A gente se vê por aí. Vemos sim. Beijo e até a próxima. Tchau.